Literapistas! Estamos hoje aqui para mais uma conversa com o autor. Mas antes de vos contar quem é que eu tenho aqui connosco hoje, vou-vos recordar que tenho a Flávia Amâncio em estúdio. Olá! E a Flávia Castro também. Oi! Então, hoje o nosso convidado é o Samir Mesquita. Oi Samir, super obrigado por estares aqui connosco hoje. Vou começar por ler a tua mini bio, só para quem nos ouve ficar a conhecer-te um pouquinho melhor. Então, o Samir nasceu em Curitiba e há mais de 20 anos que vive em São Paulo. É formado em comunicação e pós-graduando em literatura, artes e filosofia. Frequentou oficinas de escrita com Marcelino Freire, a Noemi Jafo, o Joca Reiners Terron e o Gonçalo M. Tavares, que é de onde nós te conhecemos, né, Samir? Acho que é de umas oficinas com o Gonçalo. Sim. Entre outros, a sua escrita incorpora diferentes linguagens. Marca seu retorno à literatura depois de um longo período sem publicar. Bom, então vamos lá. Vou fazer o alerta de spoilers de novo, dizer que nós vamos entrar mesmo a sério no livro. Vou mostrar o livro, não é? Depois vou querer que tu também comentes com várias coisas, onde é que podemos encontrar, quanto tempo ele demorou a escrever, que eram coisas que a gente já foi aqui conversando, mas antes eu vou explicar um pouquinho porquê que nós te convidámos, não é? Porque foi muito assim, tudo muito rápido, porque nós lemos o livro e ainda nem tínhamos terminado o livro e já estávamos, não, temos que chamar o Samir. E uma das coisas que nós reparámos mais e que nos conquistou definitivamente é que ele é um livro muito ousado, não é? Ele é um livro mesmo ousado, na palavra assim. A forma e o conteúdo, eles conversam de uma maneira muito intricada e tem um género que nós achamos assim, um certo híbrido entre poesia e prosa, microconto e romance, entre reflexão e um policial até. Em alguns momentos nós falámos até um pouquinho sobre isso. Então é quase como se fosse uma literatura de fronteira, não é? Em que o tema é a fronteira também, porque todo o livro passa muito pela ideia também da muralha, da construção deste dentro e fora, enfim. Então é um livro que nós sentimos isso, lemos uma vez, lemos duas vezes, a Flávia estava a comentar agora, antes de nós começarmos, que leu 4 vezes, e eu tenho a sensação que é um livro que vai ficar para ser relido, não é? Cada tanto vai surgir essa vontade de o reler e de o voltar a encontrar. Então, só para dar assim um tonzinho do que é a tua escrita, vou ler aqui uma parte do início do relato do Rasco. Diz assim: quantas vezes devo dizer... Já falei tudo o que sei para o homem de barba. Já contei para Mirka, para Vosmil e Darko, e repito quantas vezes for preciso. Venha visitar esta pequena cidade na pedra dura, o calor ferve. É o que está escrito no portão de É o que o Carlo diz aos turistas, como se fossem todos bem-vindos. Não somos muitos, mas somos todos daqui. Bom, então a primeira pergunta que eu tenho para ti é uma pergunta... bem estranha, que é se tu conheces uma banda chamada Durutti Column, e se tu conheces o álbum deles que se chama The Return of the Durutti Column, que é de 1980. Então vamos lá, primeiramente muito obrigado pelo convite, Flávia, Raquel, uma honra estar aqui com vocês nesse projeto que está reunindo tantas pessoas legais e conversas tão ricas. Então, muito honrado de estar aqui com vocês. Raquel, não conheço. Não conheces? Não conheço. Então, eu acho e eu tô conhecendo muitas coisas pelo livro, porque, que nem você disse, ele trafega, eu acho, por diferentes... como que eu posso dizer, diferentes mundos e desperta diferentes experiências para as pessoas. E aí é muito engraçado que cada um que lê vem assim, mas você já leu fulano de tal? Tem um personagem que é assim também, não sei o que me lembra isso. Aí o outro falou assim, você no Tomo, que é poeta louco, você se inspirou em Homero? E cada um vai me trazendo uma leitura que o texto desperta.
Eu tô ficando cheio de referências agora novas, porque eu falei assim, não, você conhece que tem um livro com um acabamento assim? Eu, não, ótimo, né? Então, já vou conhecendo. E tá sendo muito interessante essas diferentes leituras que vêm chegando e essas referências que vão surgindo também dessas leituras. Na realidade, eu nunca tinha feito esta associação, mas eu hoje estava a contar ao meu marido, isto, o livro, não sei o quê, ele pegou no livro e disse, é como o álbum, não sei o quê, e eu fui à procura. E o álbum está feito em vinil. Sim. Então, é um álbum em vinil e eles fizeram a capa em lixa. Agora que você me falou, eu sei do álbum. Eu sei do álbum, não sei da banda. Então, e a ideia era que ele não pudesse ficar ao pé de outros álbuns. Sim. E eu achei tão curioso, porque eu acho que no teu livro, e esta vai ser aqui um bocadinho a nossa interpretação, depois tu contas-nos melhor, mas é que a textura da capa, não é? Ela remete muito à ideia da muralha, das pedras da muralha, não é? Que rasgam, que machucam o Carlo. Mas ao mesmo tempo eu achei tão boa essa ideia de que é um livro que vai irritar os livros que tiverem ao lado na estante, não é? É um livro que pede um lugar especial, não é? E penso que tem que ver com esse caráter também meio, não é? Que transita entre mundos. Então, pronto, essa era o meu ponto de partida, assim, para ti. A parte da capa de remeter aos muros, né? Só para quem está ouvindo, assistindo, Rum é uma cidade na Croácia, realmente existe. É dita como a menor cidade do mundo. E é uma cidade toda feita de pedra, uma cidade murada. Então, sim, a ideia da capa feita em lixa é para remeter essa ideia da pedra, essa sensação de você estar entrando por essas muralhas, nessa cidade de pedra, e essa textura que é tão presente no texto, que é um fator, a pedra é um fator tão crucial na história, tivesse também presente na experiência da leitura. Só que eu não tive essa pretensão de ser um livro único, pelo contrário, meu livro vem até num plastiquinho, tá, gente? Que foi até pensado justamente para, como que vai enfiar o livro na prateleira, vai estragar os outros? Eu falei, não, vou fazer um saquinho, aí a gente coloca e não estraga, e todo mundo pode deixar na sua biblioteca, na sua estante, sem estragar os outros. Mas sim, essa questão do projeto gráfico, de ter essa referência da pedra, tá todo presente, né? Tanto na capa como nas ilustrações, que também depois foram feitas com pedra, para trazer esse conceito muito presente no livro como um todo. Como a pedra fosse mesmo até um personagem, né? Eu acho que, pronto, no final vamos retomar um pouquinho isso. Sim. Mas fica muito claro, assim, para quem lê, né? Que a pedra é quase um outro personagem que está aqui o tempo todo, não é? Bom, Flazinha, vai lá. Vamos lá. Seu texto tem um quê de cavalaria, né? Remonta à Idade Média, enquanto a gente lê, aparece bastante essa sensação, né? Onde os guerreiros são treinados desde muito novos e tal. E nós temos o Carlo, né? O personagem que é um guerreiro, que nasceu da guerra e, portanto, vive repleto de feridas no embate um embate constante que ele tem com a muralha, que é essa fortaleza toda de pedra de ele é um nobre, né? Ele é um príncipe, e mesmo não sendo filho do rei, ele se junta ao rei para defender a cidade. Afinal, ninguém impuro entra em mas o que seria essa impureza? Penso que se são os cidadãos fora de bom, nesse caso, tanto Carlo quanto a mãe seriam impuros. E aí eu fiquei pensando, seria uma guerra pelo direito de pertencer? Eu acho que esse livro trata um tanto sobre de pertencimento, mas, de novo, essa leitura eu nunca tinha recebido dessa coisa medieval, épica, que tem um tanto, né, pela cidade, ser uma cidade medieval. Mas o personagem Carlos saiu quando eu estava pesquisando sobre essa cidade, na época que eu escrevi, estava contando para vocês, a primeira versão desse texto tem 13 anos, e quando eu escrevi tinham 24 habitantes e uma única criança. E aí eu falei, nossa, para mim, na hora que eu descobri isso, eu falei assim, aqui tem o meu personagem, né? Quem é essa criança?
E aí depois tudo foi fabulação, fui criando os personagens, fui inventando a história. Então você, por exemplo, essa leitura que você teve sobre o Príncipe de Rum, é uma leitura super original para mim, no sentido de inédito, porque sempre foi concebido como sendo tipo, ele é a única criança, então ele é o príncipe de Rum, ele é o queridinho de Rum e tudo mais, né? Então tem essas variações. E aí a impureza que eu acho que traz é uma... Como que eu posso dizer? Essa frase realmente está inscrita no portão de Rum. Essa aí é a frase que está no verso essa frase que está na contracapa do livro, né? Uhum. O portão estará aberto dia e noite, mas aqui não há noite, não deixe ninguém impuro entrar. Então, essa frase está escrita no portão, e tem mais uma frase que está aqui no texto que também está inscrita no portão, que é... E aí tem esse símbolo aqui, né, no portão gravado, e aí essas frases que eu entendi são essas gravações que estão aqui. Então, essa impureza, de certo modo, é Carlo, que é uma criança que não foi concebida ali, mas que entrou naquela cidade. E aí é interessante pensar como cada um lê o que é Rum, né? Como que cada um pode interpretar. Tem gente que vai muito... literal não, mas assim, muito direto a ser essa cidade murada e tudo, e tem outros que começam a interpretar Rum como uma cidade metafórica, como, né, o que essa pequena cidade representa, quem que é o Carlo dentro disso. Então, tem leituras muito interessantes. Por exemplo, se Rum fosse nossos pequenos mundos, Carlos é a nossa criança, Tom é o louco que habita nos nossos interiores. Então, como cada um sendo esses micro-personagens que tem dentro de nós mesmos. E a gente sempre lá colocando, achando que em volta desse muro de pedra a gente está protegido. Mas, às vezes, a guerra invade ou a gente mesmo cria a guerra, né, dentro de nós. Legal, muito legal. Bom. A gente também notou uma ausência de marcadores de página. Sim. Né? E a ausência de marcadores de tempo, como o relógio que está quebrado, né? Ninguém conserta. Isso nos faz pensar que a história está dentro e fora do tempo. E também que é recente, mas é antiga. E que podemos começar pelo relato, mas também não existe ordem exata para começar. Exato. E, portanto, os relatos podem ter verdade ou invenção. E que tudo pode ter havido, e que pode ter havido, de fato, um assassinato ou não. Fiquei pensando que nós, leitores, estamos dentro de um tribunal, enquanto lemos Rum. E que, ao final do livro, após ouvir todos os relatos, os 3 relatos aos quais o livro se divide, somos responsáveis por um veredito. Você pode comentar sobre isso? Posso. Primeiro, isso daí da marcação das páginas. Foi até uma discussão que eu tive discussão no bom sentido, uma conversa que eu tive com o Bruno, meu editor. Ele falou assim, poxa, Samir, você no projeto Grava, você esqueceu de colocar as páginas. Aí eu falei assim, não, Bruno, é pra ser assim mesmo. Aí ele, mas você não acha que as pessoas vão se perder tudo? Eu falei assim, poxa, é um livro muito curto para as pessoas se perderem, né? Mas o intuito até de não ter a marcação da página era que estimulasse as pessoas a lerem de uma vez só o livro. Porque eu acho que é uma experiência completamente diferente você ler os 3 relatos juntos, porque eles se repetem, coisas, e tem um lance, pelo menos uma tentativa de que essas vozes, pelo menos foi como eu quando eu estava escrevendo, parecia que eu ouvia essas vozes se repetindo, se contradizendo, se acrescentando, né? Uma vai completando a outra, vai contrariando a outra. E aí eu falei, poxa, isso tem que ser lido de uma vez só. Então, não ter a marcação da página é também um incentivo a isso. E também de causar uma certa confusão. Uma amiga minha esses dias me ligou e falou assim, Samir, eu fiz uma experiência com o teu livro, eu li os relatos, só que é ao contrário. Aí eu falei assim, e aí? Ela falou assim, é outra parada, é outro livro, é o mesmo, mas é outra. Aí eu falei assim,
eu nunca tinha pensado nisso. E então isso, tudo eu acho, eu volto nessa expressão que para mim, quando foi também uma pessoa que me disse, e depois eu falei assim, nossa, realmente tem muita coisa que tem isso, que é o lance da experiência, né? De ser um livro que traz uma experiência, pelo menos era um pensamento de trazer uma experiência tanto da leitura quanto da... né, queira ou não, é um livro ilustrado, então tem um lance de, né, que eu falo, é um livro ilustrado para adulto, né, então acho que eu vinha muito das leituras infantis para minha filha, tudo aí, na hora que eu peguei o texto tem um lance de repetição, que também é muito próprio da leitura, da literatura infantil, e aí como que coloca a ilustração, só que uma ilustração que também é uma outra camada de leitura, né? Então você tem uma experiência tátil, visual e de leitura, né? E nisso daí como que você pode também não ter o texto, se você quiser pegar trecho e ler, tem muita coisa ali que funciona como um microconto, vamos dizer, ou, né? E aí também na linguagem, como a linguagem teria uma experiência, que é uma linguagem extremamente seca, na tentativa quase de ser pontiaguda, não ser, né, de ser contundente em muitas partes, e não ter nenhum floreio, assim, no sentido de tentar deixar ela mais amigável, né? Pelo contrário, eu acho que é uma linguagem tão simples que torna as coisas muito diretas e esse objetivo de também a linguagem trazer a aspereza da capa, trazer a aspereza da cidade, das relações, né? E os silêncios. Isso para mim também foi uma coisa que eu lembro que na hora que eu estava fazendo o projeto gráfico e cortando e editando o texto, esse silêncio para mim era importante, né? O quanto ali naquele silêncio tinha muito mais coisas ditas do que se eu colocasse em palavras, né? Então, eu acho que dá para perceber, eu falo baixo, eu sou uma pessoa que não fala muito, e para mim o silêncio tem um poder muito forte, né? Eu tenho vamos dizer, uma vida paralela nas artes marciais, onde o silêncio é uma coisa muito presente e muito significativa, então isso de algum modo está incorporado em mim, eu acho que transparece no texto. E também um lance de o silêncio tem é uma ponte para o leitor, eu acho. O silêncio do texto, o silêncio da diagramação, tudo faz com que o leitor seja um desses personagens tão principais, né, que pode encarar como uma trama policial, como um texto mais reflexivo, né, de uma maneira. Então ali tem um convite, sim, para essa interação, que eu acho que é o que... Não sei se o livro consegue isso, mas é o que eu gosto nos livros que eu leio, quando tem isso e eu sinto que o escritor me convida a participar e me dá espaço também para criar junto com ele ou criar a minha versão do livro, né? Então, tem vários escritores que fazem isso maravilhosamente bem. E tem outros que te entregam muito. E tá tudo bem. Só que é um tipo de literatura, um tipo de projeto diferente, assim. E aí cada leitor se identifica com uma... né? Por isso é bom que tem muitos escritores, muitos livros sendo publicados, cada um acha o que ressoa contigo. Não, mas sem dúvida, tem um não dito aí, tem um silêncio no teu texto que potencializa que nós, leitores, façamos nossas associações, né? E que a gente chegue a algumas, enfim, conclusões, como eu até mesmo falei, houve assassinato, não houve assassinato, ficou um pouco pra gente, né? Pra gente, leitor, né? Fazer essa associação e chegar a um veredito, né? Ou não, tá tudo bem, né? Então, para alguns leitores não tudo bem. Tem gente que queria que eu desenvolvesse mais, assim, achou que ficaram vagos em vários aspectos e tudo. E tem outros que adoraram essa parte de estar em aberto. Então, de novo, não tem uma preocupação em agradar as pessoas e em saber o que o leitor vai querer, porque a gente nunca sabe, né? A gente não sabe... a gente mal se conhece, vai conhecer o que o outro, tudo. Então, assim, eu sempre falo que quando eu estou escrevendo, quando estou fazendo os textos, eu tento agradar o leitor que eu sou,
né? E esse texto tem essa história que eu falei que ele foi escrito, depois ficou 13 anos parado. Não parado, mas revisitei algumas vezes, mas na hora que eu decidi publicar, eu quis voltar com ele. E quando eu voltei, eu era um outro leitor, uma outra pessoa, né, com outro repertório, né, muito mais leituras, estudos, tudo. E quando eu comecei a ler, eu comecei a ver coisas que eu tinha certeza que quando eu escrevi eu não tinha a mínima noção. E isso foi interessante, porque eu falei assim, poxa, esse texto consegue me encontrar como um novo leitor, então talvez possa ter esse poder também com os outros, né? E aí, por isso que eu acho de publicar. Porque tem textos que talvez não tenha sentido publicar, né? Você fala assim, beleza, fez a missão ali de ser um exercício, de ser um desabafo e tudo mais, mas quando você publica, você busca esse diálogo com o leitor, né? Então, eu acho, e aí, qual é esse diálogo que você quer estabelecer? Você nunca sabe, mas você quer estabelecer algum diálogo. Então, acho que o texto tem que dar essa oportunidade, né? Sim. E esse convite, muitas vezes. E Rum faz esse convite, com certeza. Uma outra coisa que a gente observou é que a igreja está sempre fechada, está escrito lá, né? Sim. E as chaves da igreja, né, eram guardadas pelo Dungeon, o personagem, né? E aí eu fui olhar, eu adoro saber sobre os personagens, quero entender, e aí eu fui olhar, mas o que Dungeon significa? E, enfim, Google me contou que significa marmelo, fruta, ou seja, é um nome feminino de origem eslava que está associado à doçura e à beleza. E aí eu fiquei pensando, podemos imaginar que a subjetividade de Rum estava nas mãos da beleza e que não à toa o seu rei é um poeta? Olha, eu não sabia o significado de Dungeon, só pesquisei nomes eslavos, nomes né, porque ali a região de Rum é constituída por diferentes povos, mas isso da igreja fechada é engraçado que não é a primeira pessoa que isso chama atenção. E a igreja fechada tem para mim tem um significado de, né, que não é uma perda da fé, mas por outro lado é uma busca da fé em outras vertentes, né, em outras maneiras. E aí a chave está com a Dungeon, que né, normalmente nessas cidades, não sei se vocês já visitaram algumas cidades pequenas, assim, quando tem um museu fechado, sempre a vizinha fica com a chave, lá você bate na porta da vizinha, pega a chave e entra no museu. E aí tem o lance das chaves, né, de como que é o segredo dessas chaves, que aí tem até uma ilustração que eu fiz, que é essa daqui, numa parte do livro, que fala, né? A igreja está fechada, mas Carlo ainda tem fé. E a fé é uma chave sem segredo. Sim. E aí tem as chaves aqui tudo, e aí não sei se vocês repararam, mas são as coisas de... Cada um vai pegando que coisa, mas o segredo da chave aqui são rostinhos, né? São coisas. Então... eu acho que muitas vezes a gente fica também, né, em tudo, buscando as respostas nos outros, na nossa fé e tudo mais, ou numa instituição, ou num lugar onde talvez teria as respostas ou a verdade. E essa verdade, essas respostas, às vezes também não está em nós mesmos, né, como o Tomo fala que o som da loucura é ouvir a si próprio. Assim mesmo. Mas nos outros, né? Como que a gente, muitas vezes, por essa relação de se enxergar no outro, a gente consegue ver muitas coisas que, quando a gente está mergulhado em nós mesmos, a gente não vê. Legal. Muito bom, muito bom. Então, eu vou pegar aqui, né, nesta ideia tu tens a história da cidade mais pequena do mundo, né? E daria para pensar que bastaria uma pessoa contar a história, mas não, tu tens 3 pessoas e de facto eu acho que funciona a proposta, porque acho que todas lemos de uma só vez, né? Então, de alguma outra maneira consegues esse efeito de repetição que eu estava a pensar enquanto te ouvia, que é verdade, está muito nos livros infantis, mas também
tem uma coisa meio mítica, assim, né? Tem assim uma ideia quase de como se fosse, assumisse assim um lugar mítico, não é? De uma explicação, de um certo nascer até de uma civilização, não é? De certa maneira, quando tu falas aqui que as pedras podem mais que o sangue, também estás um bocadinho a dar conta disso, não é? Mas pronto, aqui para voltar à questão das 3 personagens, não é? Já nos faz sentir que, mesmo na cidade mais pequena do mundo, as pessoas não veem a realidade da mesma maneira, não é? E temos o Carlo que vê as coisas muito de cima, porque ele caminha pelas muralhas, ou muito baixo, porque ele é o mais baixinho, não é? Portanto, ele tem um ponto de vista privilegiado, de certa maneira, e depois com um tom que assim parece um pouquinho policial, não é? Este homem, já falei para o homem de barba e tal, dá a ideia que há alguém a perguntar, a fazer perguntas, que até podemos ser nós, quem está a ler, não é? Mas eu acho esta ideia muito forte, assim, porque sim, 24 pessoas, né, que tu falaste, 3 têm versões parecidas, mas ligeiramente diferentes, não é? Inclusive há um que diz, ele não sabe do que está a falar, né? Então é quase assim, dá conta do humano, não é? A gente não vai coincidir nunca com o outro, na mesma visão que o outro tem. É por aí? Eu acho que sim, e é muito engraçado nesse sentido, porque, de novo, se a gente for pegar um sentido alegórico ruim, a gente não precisa ir longe. Quando a gente está na nossa família ou na empresa, tudo, você começa, se você for analisar aquilo, tem uma dinâmica que, se você cresce, representa quase, muitas vezes, a dinâmica que acontece no Congresso, que acontece, né, você vai pegando os menores núcleos e você vai vendo que tem ali representações que isso se estende quando vai para dimensões muito maiores. Então, tem uma coisa de você tem uma essência, eu acho, humana aqui, que é sempre uma busca que eu acho que eu tenho nos meus textos de modo geral, assim, de como eu tentar não só me entender quem está ao lado, qual que é a dinâmica da vida, e de vez em quando levando para esses micro-universos, as coisas ficam um pouco mais claras, né? E tem, lógico, esse lado que você disse, tem um lance mitológico. Eu gosto da palavra alegoria aqui para retratar, né? Tem gente que tá falando de fábula e tudo. Indiferente do gênero ou da denominação que a gente vai usar. Mas tem um lance do simbólico, né? Muito presente no livro. E isso eu acho que faz com que... Eu gosto muito desse tipo de leitura, né? Tipo, eu leio e releio as fábulas de Esopo quase como um mantra, assim, porque me permite essas múltiplas leituras. É uma coisa que cada situação que você está vivendo, você lê e interpreta de um jeito, te fala de um jeito, e textos também que trazem esse lance da condição humana também me falam muitas vezes de maneira diferente. Então um caminho que eu gosto e que não só de ler, e tento explorar um pouco na minha escrita. Acho que eu vou fazer um comentário até antes da minha pergunta, Samir, porque enquanto eu te ouço, eu acho que a leitura fica ainda mais repleta de caminhos, né? Então, eu estou o tempo inteiro com esta ilustração, acho que a Raquel e a Flá também gostaram muito, vão mostrar para as pessoas, que, assim, não tem uma página, mas vocês vão identificar quando chegarem. E são 2 mãos, né? 2 mãos, como se elas estivessem entrelaçadas por uma espécie de um barbante, mas que são caminhos, porque parecem ser suportados por pedras, né? E um menino anda, e quase com a ideia de ir equilibrando-se entre esses milhões de caminhos e que essas 2 mãos proporcionam, né? Então, acho que tem essas 2 mãos, as 2 mãos da leitura, tem as 2 mãos do poeta que escreve, tem a mão que empunha a arma, então tem as mãos do menino. Eu acho que o que você traz, assim, do texto e das ilustrações é
tremendamente interessante, porque é como se fosse um caleidoscópio mesmo. O livro inteiro é assim, é como se a gente fosse girando pouco a pouco a cada uma dessas falas, desses narradores, e a gente fosse acessando outro lugar, né? Outra história, outra possibilidade de leitura, e as ilustrações vão agravando esse estado nosso, né? No sentido de, é como se a gente... O silêncio do texto, ele fosse um silêncio relativo, porque ele é do texto, mas é um barulho barulho interno muito grande. Eu não sei se as meninas leram dessa maneira. Então, essas frases que vão se repetindo, né, e que vão voltando e tomando novos lugares e criando para a gente mesmo novas versões, elas são barulhentas, né? Então, a gente está em silêncio porque o texto parece silencioso, mas o que ele proporciona à pessoa que lê é essa infinidade de barulhos e possibilidades e hipóteses, enfim. Que eu acho que é um exercício também de desbravamento da gente mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente vai acessando ao acessar a nossa imaginação, que é um tanto de um conhecimento da gente mesmo, do nosso repertório, das coisas que a gente nem se deu conta ainda. Mas eu queria falar da forma, né? Porque eu acho que a forma é importante aqui, né? Então, vou ler para não deixar passar nada, mas esse é um livro em que a forma me parece importante em todas as suas expressões. Desde o artesanato das ilustrações, que eu queria depois que você contasse pra gente, né? Que as ilustrações do livro a gente já falou, mas só falando mais uma vez, são do Samir. Feitas com pedra, a fonte das letras, né? Então, eu acho que até a fonte da letra dentro do livro, a fonte no título, né? A ilustração da capa, que eu acho que é de outra pessoa, né? Essa ilustração Sim. É Carolina Sevdar, é isso, Sevdar, né? Isso. A estrutura em 3 relatos, até o trabalho com a linguagem e dentro da linguagem, justamente essa ordenação das frases, né? Então, tem frases que se repetem, mas ao tomarem novos lugares, precedidas por outras, elas tomam um outro significado, né? Elas assumem novos significados. E que se obtém cenas ou hipóteses a partir dessas mesmas frases que se repetem ou não, vão e vêm numa espécie de um cântico. Só que você falou agora mantra, talvez eu prefira mantra, que é a forma como eu escuto. Se eu relesse, se eu terminasse a primeira leitura e entrasse numa próxima, cada volta que eu desse aqui, talvez eu chegasse mais amadurecida e um pouco mais... assumindo posições diferentes enquanto pessoa que lê, enquanto leitora, né? Então, eu queria que você contasse pra gente, porque pra gente fica... É muito interessante enquanto leitora ou pessoa que lê, mas eu queria que você contasse esse processo de escrita, né? Que é um processo da escrita do texto, que você disse que deixou guardado lá, mas tem a ilustração. Como você compôs isso? Como foi, de fato, essa experiência para você? Então, o texto surgiu primeiramente e eu lembro, Flávia, que quando eu estava escrevendo, essa primeira versão foi escrita num final de semana, eu realmente meio que ouvi essas vozes, como se fosse esse murmúrio, né? E em inglês, to room é murmurar, né? Tudo, se não me engano, é isso. Então... Mas era esse murmúrio, tudo que vinha, essas vozes e tal. E aí a escrita era um jeito de tentar dar conta dessas vozes que estavam se sobrepondo, se contradizendo, como eu disse. Então, a escrita partiu dessa ideia, dessa inquietação, dessa tentativa de dar conta do que estava passando na cabeça. E eu acho que isso do murmúrio, do ruminar, né, dessa coisa da oralidade, que talvez venha um tanto, né, do que vocês falaram do texto medieval, então tem várias coisas que depois você vai vendo e fala assim, faz sentido, né? Parece que as coisas foram descendo, fazendo sentido, né? E aí, aí esse texto foi concebido dessa primeira vez, depois eu juntei com outros contos para formar um outro livro. Aí eu via que ele tinha uma linguagem muito própria que soava do conjunto. Esse livro de contos ficou guardado também. E aí, o ano passado, eu decidi que eu ia publicar e eu falei, esse texto eu gostava, já tinha pessoas também que já tinham comentado sobre ele, eu falei, vou retomar.
E aí, na hora que eu fui reler, eu vi, lógico, né? Vocês também escrevem, vocês sabem que a gente não resiste a dar uma mexidinha. Uma canetada Ali. E, de novo, cara, além de ser outro leitor, eu já era outro escritor, outro repertório e tudo mais. Só que eu quis reimaginar o livro. Que legal. Eu quis, assim, tipo, como que eu posso não reescrever, mas chega a ser uma grafia também. Sim. Tudo. Então, o desafio das ilustrações... Primeiro, eu não sou ilustrador. Eu desenhei muito quando criança, mas depois só fazia tracinhos quanto necessário. E aí eu falei, não, eu vou ilustrar. E aí eu comecei a ilustrar. Cada desenho saía de um jeito, porque eu não tenho a técnica para manter a coisa. Eu tinha as ideias e ia ilustrando e nada. Aí eu falei, cara... Vai dar errado isso daqui, né? Eu não vou conseguir fazer o negócio. Aí eu tive a ideia da pedra. Eu falei assim, pô, mas o livro, a pedra tá tão presente, não sei o que, tudo. E se eu usasse a textura da pedra para desenhar? Aí eu peguei alguns desenhos, comecei a fazer com pedra, as ideias. E aí na hora que eu olhei, eu falei assim, poxa, aqui tem uma linguagem. Aqui tem uma coisa que dá uma unidade. E aí na hora que você coloca o contexto, tudo, eu falei, o diálogo tá aqui. Legal. Agora tinha um desafio na ilustração que era, eu não queria que a ilustração fosse simplesmente uma representação do que eu estava no texto, porque o texto por si ele já gera bastante imagens, né? Quando você está lendo. Então eu não queria tirar essas imagens que o leitor fosse gerar nele. Eu queria ter imagens que fizesse ele imaginar mais ainda. Que ele pudesse visualizar o texto com uma dinâmica. Então, as ilustrações têm alguns ângulos que dão um movimento né, na leitura. As imagens são simbólicas, né, que nem você fez uma leitura dessa imagem que é meio diferente do que eu tinha concebido, que é ótimo, Sim, sabe? Então, assim, tudo é um convite que eu acho, foi um convite para minha imaginação e que eu queria jogar para quem estivesse lendo também. Sim, e ter essas diferentes camadas de significado, de leitura, que uma complementa ou contradiz a outra, né? Ou deixa o silêncio ali para que a pessoa interprete. E na hora de fazer o projeto gráfico de colocar o texto e a imagem na página, as sequências, a posição dela mesmo na página ali, é como que isso gerasse esse movimento, esse embalo. Eu queria que o livro tivesse esse embalo, que a pessoa fosse, né, quase esse movimento aqui, sabe, fosse lendo e fazendo, sabe, vivendo a história ali, tendo de novo uma experiência de leitura, que é que eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente pode ter, né? Tem livros que te geram experiências diferentes, né? E esse meu eu queria que tivesse uma experiência não só da leitura, mas também de alguma forma sensorial. Legal. Não, eu acho que você consegue isso, pelo menos a minha leitura foi assim, porque eu não vejo essas ilustrações como ilustrações do texto, senão o texto em si. É como se elas fossem texto, né? Então, assim, você não ilustrou o que a gente acabou de ler, senão uma parte nova que a gente poderia estar lendo ao invés de vendo a ilustração, né? Sim. Então, elas se complementam, no sentido de que me parece o próprio texto. Você falou agora... Não, diga lá, Raquel. Não, ia pedir, já que estamos a falar das pedras, antecipámos um pouquinho isso, que nos mostrasse as ilustrações. Podemos, para você mostrar para a gente como é que isso, vamos contar. Eu trouxe minhas pedrinhas aqui, então eram essas pedrinhas simples de jardim, algumas que eu fui pegando. E aí o que eu fui descobrir era isso daqui, cada face da pedra me dava uma textura, me dava um risco, uma coisa. Então, aí eu pegava meu kitzinho aqui de Shodô, né, que é a caligrafia japonesa. Eu ia pintando a pedra e depois eu ia fazendo as marcações. Então, cada uma me dava
né, para fazer um rosto, para fazer as coisas, cada um tinha um traço. Então são várias aqui. Tá? Aqui o meu saquinho de pedras. Isso você viu em algum lugar Não, ou você pensou por você? Eu pensei por mim, mas deve ter muita gente, deve ter muita gente que faz, porque depois a gente vai descobrindo que... Sim. Tem uma frase que é ótima. Eu ouvi o Lenine músico, falando, e se não me engano é do Paulo Tavares. Então, eu não sei de quem é o crédito, mas a frase é excelente, que não existe originalidade que sobreviva a uma boa pesquisa bibliográfica. Então, assim, se procurar, vai ter alguém que fez, alguém que coisa. Mas aí as ilustrações foram surgindo. Então, assim, tem muita coisa que tá no livro, que depois eu fui juntando no computador e trabalhando, mas as ilustrações são sempre... Foi usando essa técnica. Então, aqui, que está no livro, no final, na parte da biografia, é meu autorretrato. Sim. Sabe? E aí, aqui, estudo de mão, tudo, para chegar na outra. Então, foi... Você desenha super bem, sabe? Foram 4 meses explorando as formas, explorando muito erro, muitas tentativas para chegar num negócio que eu falasse, beleza, aqui tem uma coesão, tem algo que dê para usar, né? Vamos espalhá-las aqui. Legal. E aí tem isso, né? De como, então, às vezes fazer separado para depois juntar na edição, mas sempre usando essa técnica da pedra para ter uma textura, ter uma linguagem ali que na hora que tivessem todas próximas, você via que era um conjunto, né? Muito legal. Então, 4 meses, isso aí você levou... Desenho das mãos, aquela das mãos, para a gente ver o original. Foram 4... Tem aqui uma isolada e tem aqui as 3. Foram 4 meses fazendo e testando muitos traços, muitas formas de fazer para compor. E exatamente isso, tiveram, na hora da concepção do projeto gráfico, da disposição da página, o texto sofreu mudança. Então, assim, tinha horas que eu colocava o texto e a imagem... Isso, eu queria isso. E aí eu falava assim, tipo, cara, preciso de mais espaço aqui. Uhum. Então, corta o texto para ter o respiro, sabe? Tipo, como que eu vou separar o texto com a imagem, tudo. Então, assim, tem um diálogo entre o texto e a imagem que um alterou o outro, sabe? Um compôs o outro. Sim, porque eles são um texto, né? Aquilo que eu estava dizendo, acho que não é uma ilustração do que foi escrito, senão a escrita também. Então, você vai acomodando essa nova escrita que se soma, né? Muito bonito. Isso. E tem alguns momentos na experiência da leitura, né? Agora, eu estou a fazer essa ponta. A gente lê, ou pelo menos eu, não é? Mas talvez as palavras também sintam isso. A gente lê e depois para a olhar a imagem. Então, acho que nesse momento, mesmo que a gente não queira, a gente é forçado ao silêncio, que era uma coisa que tu estavas a falar, né? Aquele silêncio de deixar o texto ficar ali connosco, e nesse sentido eu acho que tem uma coisa também muito próxima da experiência poética, não é? Que é obrigar-nos a ficar ali com o texto na cabeça, mas a continuar a pensar sobre ele, em silêncio, não é? Mesmo um silêncio de palavras, de alguma maneira. Sim, e é algo tão raro hoje, né? A gente ter essas pausas, né? E por mais que seja, né? O livro é uma pausa breve ali que a pessoa possa ter durante o dia dela, mas quantas vezes a gente... acho que menospreza até o poder desses momentos de silêncio, dessas pausas, né? Hoje em dia. Eu sou uma pessoa que precisa muitas vezes ficar isolado, lá em casa todo mundo já sabe que tem meus momentinhos e às vezes com criança pequena esse momento é dentro do banheiro e tá tudo bem, mas assim, precisa daquele momento de silêncio. E a leitura para mim sempre foi um pouco dessa pausa, desse momento de respiro, e por mais que às vezes tenham milhares de vozes ali que você está lendo, tá reverberando em ti, mas é um lance que o exterior, por mais ruidoso que ele esteja, ele fica
mais brando, né? Sim. E o livro, eu acho que tem, não estou falando do meu, eu acho que tem vários livros que fazem isso, né? Que te convidam para esse momento de acho que não pode ser introspecção, mas às vezes não é nenhuma introspecção, mas é esse momento de pausa mesmo, assim, né? De contemplação. De contemplação, isso é ótimo, assim, porque a gente foi perdendo muito isso, né? A gente não tem mais... É tanta informação chegando, tanta uma saturação de estímulos, né? estímulos a toda hora que a gente é atacado em algumas maneiras que às vezes isso é um gesto de respeito e de atenção consigo mesmo, né? Ter esse momento de pausa, ter esse momento de silêncio, de você ali ser um momento próprio. Muito bom. Aqui eu tinha feito uma pesquisa, você até falou que a última vez que você pesquisou que Rum é uma cidade de Rum, né? Eu lia mas enfim, Rum é uma cidade da Croácia, 5 quilômetros em linha reta de Rock, não sei se pronuncia assim, é conhecida como a menor cidade do mundo e tem uma população de apenas 28 habitantes. Você falou que há 13 anos atrás eram 24 pessoas residem agora lá, além das 24 que já estavam. Ou não, ou são mais e tem mais um fato curioso que eu fiquei sabendo agora, que teve um baby boom lá. Olha! Tá vendo? Agora são 4 ou 6 crianças. Opa! Pelo jeito, os mais idosos foram falecendo, os netos vieram, ocuparam as casas e tudo. E agora tem várias, é uma cidade turística, tem alguns eventos lá, tudo. Então tá mais movimentado. Exato, eu achei muito interessante porque uma das descrições aqui é, mesmo com um número extremamente baixo em comum, continua sendo considerado oficialmente uma cidade. Então, para quem está ouvindo a gente, eu achei muito interessante, né? Ele fala aqui na descrição que a cidade inteira pode ser conhecida em apenas 45 minutos. Enfim, atualmente existe do lado de fora dos muros apenas um estacionamento e uma loja de souvenir. Achei engraçado essas pequenas coisas que estão aqui na pesquisa de Ao mesmo tempo, enquanto onomatopeia, daí a gente, enquanto leitora, tem uma coisa da interjeição, que expressa dúvida, receio, inquietação, reticência, aprovação. Então, só a frase primeira, considerando o que é em termos literais, ou seja, dessa cidade, a menor cidade do mundo, e o significado da palavra enquanto onomatopeia, né, enquanto interjeição, que expressa dúvida, receio, inquietação, é a menor cidade do mundo, poderia ser quase um microconto. E aí eu queria que você contasse um pouco, que você tem um extenso trabalho com microcontos, não é isso? Eu não sei se extenso, mas eu vou dizer... Não, duradouro. Eu acho que foi um trabalho inicial. Eu comecei publicando com microcontos, né? E foi um trabalho... Foram dois livrinhos muito de supetão, né? Não que eu não goste deles, mas assim, tinha acabado de começar da oficina do Marcelino Freire, ele passou um exercício de microconto, eles tinham acabado de lançar os 100 menores contos do mundo, e aí era também um exercício de escrever microcontos. Aí no final de semana eu escrevi mais de 50, e a aula eu acho que era terça ou quarta-feira, eu já cheguei com o projeto que virou 2 Palitos, que é um livrinho que vem dentro de uma caixa de fósforo de microcontos. E aí depois eu publiquei outro que chama 1830, que é um livro mapa que tem é um livro mapa que tem os carrinhos em miniatura formando congestionamento, e em cima de cada congestionamento tem uns microcontos. Então foi essa experiência de microcontos, e aí eu dali comecei a me envolver mais com leitura, com os estudos, e eu comecei a escrever coisas um pouquinho maiores e tudo mais. Então, agora eu tenho um baú ali, mas umas gavetas com vários tipos de texto e tal. Mas eu acho que do microconto tem algo que sempre ficou comigo, que está no microconto, mas está na minha escrita de modo geral, que é isso da concisão, mesmo que seja um texto. Então, por exemplo, eu tenho um texto agora que é um romance de quase 300 páginas. Ah, legal. Mas
a construção das frases, para mim é sempre um desafio estender um pouco o texto, porque eu tento sempre chegar na frase a mais, não só curta, mas assim, que tudo, cortar ao máximo, sempre. Sempre cortando ao máximo, e sempre que a frase, tipo, uma cena, muitas vezes eu escrevo em um parágrafo, uma cena que outro escritor talvez conseguisse dessa angústia fazer 3 páginas, um capítulo inteiro com aquela cena. Eu, tipo, cara, tá num parágrafo só a cena, cara, e agora, como que eu faço? Mas enfim. Lá vem a mãe que está se sentir compreendida. Mas é isso. E aí eu comecei a não lutar com isso. Eu falei assim, beleza, é um jeito de fazer e tudo. E aí quando eu descobri Lydia Davis, eu falei assim, pronto, agora eu já tenho uma diva, pronto, ali, ó, tá tudo certo. E comecei a ler as coisas dela e eu falei assim, cara, aqui tem realmente uma coisa... não estou falando de novo da minha escrita, mas disso de ser curto, de ser preciso, tal, de uma potência tão grande. Você lê os livros da Lídia, você fala assim, como que essa mulher consegue, sabe? Porque se você lê aquele negócio tão curtinho, você fica... Mas não, qual que é a palavra que ela me deixou esse nó da garganta, sabe? Sim. Tipo, você fala... Tipo, onde que tá? Aí você foi aqui, não, você não sabe, mas é muito potente. Sim. Né? E eu acho que isso tem vários outros escritores, mas assim, é uma coisa maravilhosa. A Andréa Del Fogo está relançando agora, né, o Nego Tudo também, que é outro livro maravilhoso nesse sentido. Então, assim, tem vários livros que conseguem isso, e eu acho que essa concisão, a gente não precisa sofrer nesse sentido de que o texto precisa ser longo ou ser... existem formas de fazer. Sim. E tá tudo bem. Né? E aí cada um encontra a maneira de se expressar que melhor se encaixa. Sim. E se sente confortável. Então vamos lá. Então a gente vai entrar agora nas perguntas prustianas, Samir, que são perguntas rápidas que a gente faz e você responde com o que você tem, tá bom? A primeira é: se não fosse você, quem gostaria de ser? Caramba. Difícil, né? Desculpa. Imagina. Talvez um monge budista. É uma boa resposta. Boa resposta. Então, Samir, uma coisa que assim, eu fui nas releituras, né, ficou... Bom, na primeira leitura já ficou claro, depois na releitura eu percebi que tu agregas outro elemento, que são as lágrimas, mas tu falas muito desta contraposição entre a poesia e a guerra, ou seja, poesia e guerra como 2 gestos. A guerra que vem do não saber, não é? Das perguntas que estão sem resposta, das falhas, das saliências, e a poesia é o saber explicar o que a gente não consegue. Aqui estou a ler o que diz a mãe do Carlo. No entanto, para Tomo, há poesia na arma. E agora vou citar: uma arma e uma caneta não têm moral. É a mão que segura a arma ou a caneta que tem. E, no entanto, é Tomo quem pega na arma. Então, eu queria que tu falasses um bocadinho disto, não é? Como é que o Tomo, este personagem que aparece desde o início tão, não é? A não querer a guerra, a ser o poeta, a saber explicar as coisas que não se sabem explicar, e, no entanto, o gesto final, ou aquilo que a gente imagina, ou eu imaginei que era o gesto final, é ele a pegar numa arma. Como é que tu pensaste esta relação? Então, Tomo é poeta, cego e louco, né? Então, acho que a poesia tem tenho muito respeito pela poesia, assim, foi sem dúvida o gênero literário que me encantou desde o início. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, né, a escrever mesmo, a fazer meus primeiros textos, eu assisti um programa da TV Cultura que era sobre poesia visual, e aquilo me encantou, e aí eu, né, escrevi comecei a escrever, fazer poemas visuais e tudo, de poesia concreta e tudo mais. Fiz um livrinho
antes de vir para São Paulo. Tentei publicar, mas não deu certo. Mas assim, aí nessa formação eu li muita poesia. Era uma coisa que me formou e acho que me deu uma outra visão de mundo. Então, assim, para mim a poesia tem muito disso, de despertar uma outra leitura do mundo que talvez, né, não que os outros gêneros literários não consigam, mas eu acho que a poesia exerce isso de uma maneira muito potente, né? Então, Tom é cego, mas é que também a pessoa ali que mais vê as coisas, né? Que consegue enxergar o que muitos os outros não conseguem. E aí a relação com a arma tem da poesia, com né, a caneta, a arma. A caneta é uma arma também, né? É um jeito de transformar ali, de combater uma guerra, às vezes, né? De novo, para esse conflito interno. Então, acho que tem muito a respeito disso, do conflito interno, né? E muitas vezes o conflito interno nós sofremos, mas nós despertamos também, né? Quantas vezes a gente não, né? De novo, das feridas expostas do Carlo, quantas vezes a gente não deixa que as feridas se cicatrizem, né? A gente fica lá, cutucando. Essa é uma parte biográfica do livro. Eu tenho esse mal, tipo, tem algumas casquinhas que eu cultivo meses, sabe? Só que aí na hora que você vai pensar o que isso pode representar, né? Foi o que eu tentei trazer dessa característica pro personagem. Essas feridas que a gente tem e que a gente fica, muitas vezes, a gente quer que cicatrize, mas na verdade não quer. Esse conflito interno que a gente quer resolver, mas por outro lado também a gente sabe que parece que é ele que nos define, né? Tem uns conflitos que você fala assim, não, eu vou resolver isso. Pô, mas se resolver isso, o que restou? Sabe? Tipo, o que me define, o que me faz querer se mover e tal. Então, acho que tem muito disso ali e a poesia às vezes joga luz para esses conflitos e para essas possíveis respostas que normalmente a gente não consegue enxergar, mesmo tendo os olhos saudáveis, né? E Tomo cego consegue ver. Legal. É curioso também. A minha pergunta seguinte era mesmo sobre isso, não é? Sobre a questão do olhar, que é muito forte, não é? No livro. Ai, desculpem que eu deixei isto com som. Que é a questão do olhar, do ponto de vista, não é? De quem está a ver, quem está a olhar, não é? Chegam os turistas, é Carlo quem apresenta a cidade. Portanto, cidade que se vê rapidamente, não é? Ou seja, está sempre a trazer esse verbo, não é? E o Tom tem os olhos mortos, não é? Que é uma ideia muito forte, não é? Ter os olhos mortos. E o Carlo é os olhos de no final, não é? Os olhos de certa maneira, e de Tomo no final, não é? Ele é os olhos de Tomo. E eu achei muito potente, não ia dizer curioso, mas não é curioso, é bom. É a ideia de que o Carlo parece vir de uma violação, não é? Em que o violador impediu a mãe de olhar para ele, não é? Ou seja, de alguma outra maneira, também há algo aí que mesmo que ela queira saber, ela não sabe, não é? Ela não viu, não é? Então eu queria que tu falasses um pouquinho mais desta questão do ver e não ver, o que é que está à mostra e o que é que não está à mostra, que eu acho que está o tempo todo no livro, não é? Dos lençóis ao paternal, não é? Está aqui em todo um instante. Eu acho que a gente tem falando do livro que é extremamente visual, mas assim, tem essa discussão de que a gente sempre está procurando ver as coisas, ter um ponto de vista sobre as coisas e muitas vezes tem outros sentidos que podem nos trazer muito mais respostas, né? E então, né, por mais que seja um livro que tenha muita, né, os recursos visuais, tem um lance sensorial e o texto também traz isso. Então, muitas vezes a gente está falando sobre a visão, né, de quem viu, quem não viu e tudo, mas as respostas não estão vindo dessas coisas que a gente vê, né? E muitas vezes eu acredito nisso, assim, a gente
se coloca a visão tão como a fonte das respostas, e a gente esquece dos outros sentidos. E né, tem cientistas que agora estão considerando como mais um sentido nosso, principalmente da nossa intuição, né? E a gente esquece isso. Eu acho que o texto como um todo, Raquel, tem vários questionamentos que vocês me fazem que foi escrito sem nenhuma dessas intenções, desse pensamento, né? E que as coisas vão despertando. Então, assim, e porque eu acho que foi escrito também de uma maneira muito intuitiva em muitas coisas, sabe? Sem ter essa racionalidade sobre, você quis dizer isso com isso. Não quis dizer. Se disse, ótimo. Mas assim, foi o que foi saindo e as coisas foram tomando o seu corpo ali. Então, eu acho que tem um lance da escrita também, de muitas vezes a gente não deixar se racionalizar tanto. E a poesia, de novo, eu acho que faz isso, sabe? A poesia faz com que, né, muitas coisas você fala assim, mas não está fazendo sentido esse verso com o outro. Realmente não é para ter sentido, né? Mas é para causar uma sensação, é para despertar uma coisa que foge do que você vê. Você vê o verso e fala assim, ele não faz sentido, né? Os dois versos ali, o texto como um todo. Mas a sensação que ele te desperta faz muito sentido, né? Se você deixa aquele texto, você absorver aquele texto de uma outra maneira, né? Não simplesmente pelo contato primário, vamos dizer, que a visão é. Né? Muitas vezes a gente fica refém desse contato primário que é a visão. Não que ela não consiga trazer muitas informações, mas tem muita coisa que a gente consegue absorver sendo receptivo de outras maneiras também. E tem muito, não é? Acho que muito do trabalho do escritor, não é? Acerta-se sem saber, sabe-se que se acerta, mas não se sabe como se acerta. Sim. No sentido de que isto tu estás a dizer de não foi premeditado, não te sentaste e disseste, pronto, vou ter aqui o verbo ver, não é? Vou ter aqui o invisível, vou ter aqui, não é? Mas há algo dessa experiência do humano, dessa leitura do humano, do repertório que tu falavas há bocado, não é? Que forma uma intuição, não é? Eu acho que todos os ofícios, no fundo, é-se bom quando se tem uma intuição, e essa intuição depois encontra o seu caminho, porque de facto, assim, na primeira leitura eu sou tomada por aquilo, na segunda leitura eu vou desfrutando estas coisas, não é? Estes lugares onde todos os elementos do enredo são perfeitamente coerentes entre eles, não é? Mas é claro que é sempre melhor quando não é intencional, não é? Porque aí há um acerto mais profundo, talvez. Eu acho que tem formas de construir, e aí cada escritor acha a sua maneira de escrever. Tem muitas vezes, tem escritores que escrevem de maneira intuitiva e aí eu acho que na reescrita, na edição, precisa ser um pouco mais cuidada, né? Coerente ali para as coisas, mas tem um lance tem uma espontaneidade que eu acho que deixa a escrita rica, né? E aí na questão do repertório, tudo, a leitura te permite ter acesso a esses diferentes mundos, a essas diferentes palavras, né? Durante as leituras, às vezes, assim, eu pego uns livros que eu li, vou reler ou vou rever alguma coisa, e aí tem uma palavra grifada. Aí eu falo assim, mas por que eu grifei aquela palavra? Aí eu tento buscar tudo na lembrança, mas assim, a palavra te desperta algumas coisas, né? Então, e às vezes essa palavra vai te expandir para mundos que, né, não é o que estava ali no texto, mas ela te leva para outros mundos, né? Aquela palavra que surge do nada, né? O Ferreira Goulart falava que o poema surge do espanto, né? E às vezes uma palavra te causa um espanto, né? Uma palavra que você, naquele momento, você fala, tipo, por que essa palavra surgiu para mim, né? Por que ela soa mais alto do que as outras? E isso faz com que, eu acho que na hora que você está escrevendo, essas palavras surjam, essas palavras se alinhem de alguma maneira com o que você quer expressar. Boa. Então vá, vamos para as proustianas, então. Lá vais tu. Vamos lá.
Quem é a sua heroína favorita na ficção? Poxa. Personagem, né? Sim. Caramba. São tantos, né? Tentando lembrar aqui. Eu não vou lembrar o nome da personagem em si, mas os textos recentes da Samantha Schweblin têm me impactado muito, assim. Recente não, desde o início, né? Ela escreve desde sempre, sim, maravilhosamente bem, assim. Então, não acho que tenha uma específica hoje, mas, assim, uma personagem específica, mas eu acho a maneira com que os personagens dela, principalmente as femininas, são extremamente potentes e desconstruídas no sentido de qualquer imagem pré-concebida que você possa ter, né? Uhum. Legal. E por quais defeitos tens mais compaixão? Quais defeitos? Alguns podem considerar como um defeito, mas eu acho que a insistência muitas vezes é uma característica interessante, porque o que muitas vezes é considerado como um erro, a insistência mostra que era o grande acerto, né? Sim. E eu acho que quando você tem algumas certezas internas, não necessariamente o que os outros acreditam ser o certo, mas você sabe que aquilo faz sentido para você e tudo, a insistência ali, né, que outros vão falar assim, né, ele como fala, não arreda o pé das suas opiniões ou do que ele acredita, mesmo todo mundo indicando o contrário. Essa insistência, às vezes, é o que move a pessoa e o que também revela, no final, ser um caminho muito verdadeiro, né? Porque muitas vezes esse caminho verdadeiro não é claro, né? A gente precisa ser insistente e, às vezes, até meio... Masoquista, às vezes, né? Masoquista e todas as coisas que a gente... que isso vem, assim, eu acho, né? Eu, como taurino, muitas vezes sofro disso, mas... Poxa, vamos fazer de outro jeito, vamos fazer assim, tipo, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. No final você fala, se deu errado, pelo menos eu fiz da maneira que eu acreditava. E isso já é um grande consolo, né? Porque o problema é dar errado e falar assim, puta, mas eu sabia que tinha que ter sido feito de outro jeito, eu podia ter insistido um pouquinho mais, né? E esse sentimento eu acho que é algo que você carrega para sempre, assim, um desgosto que você carrega para sempre. Legal. Olha aí, você insistiu, né, e nasceu 13 anos depois. Então, olha que maravilha. Aqui está um bom exemplo da minha insistência, da minha, como fala, do meu lado taurino aqui, de não arredar um pouco do que eu queria, das coisas que eu quero, eu acredito, e aí é isso, assim, independente do caminho que o livro siga, eu acho que ele tem, pelo menos para mim, tem um significado enorme, e para as pessoas que estão recebendo o livro podem ter certeza que é o mais genuíno e verdadeiro que eu podia colocar. Legal. Não, e o livro é muito estás de parabéns, realmente, porque o livro ele de facto impactou-nos muito, assim, é um livro que fica connosco. É uma experiência maravilhosa, né? Entrar em é isso, né? Assim, desgastar os dedos. Qualquer coisa vocês usam para lixar a unha. Muito obrigada pela sua participação aqui no Literapistas. Foi muito, muito bom, muito, né, Raquel? Muito bom. Foi excelente. Obrigada, Samir. E olha, todo mundo lendo muito. A ler.